Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, bendito Pai, Senhor dos céus e da terra, ó Deus grande, poderoso e soberano, a quem nós prestamos este culto. E como nós necessitamos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos traga o senso da reverência na Tua presença. Restaura isso em nós, Senhor, na Tua igreja nesse tempo, para que nós venhamos compreender a profundidade, o valor das nossas reuniões debaixo do Teu nome, Senhor. Senhor, nos ajude, Pai. Que mais uma vez nesse tempo da Tua palavra, Teu Espírito encontre um ambiente de total liberdade para Te ouvir, para receber a Tua voz. Senhor, nos ajude. Por favor, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. E depois em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar, de colocar debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade, todas as coisas. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Textos preciosos, irmãos. Textos que eles nos ajudam a entender mais um pouco sobre este maravilhoso assunto que o Senhor tem nos dado aqui nesses dias, sobre o tema conformados à imagem do seu Filho. Esse tema é tão glorioso, irmãos, porque na luz que o Senhor tem nos permitido caminhar aqui, onde nós podemos refletir o verdadeiro significado de tudo isso na nossa vida cristã prática, e o quanto nós temos a necessidade de compreender o que é verdadeiramente a vida cristã, como ela se desenvolve, como ela é na prática, como ela deve ser. Eu creio que isso abrange tudo, irmãos, tudo na nossa vida, vida pessoal, vida congregacional, vida conjugal, abrange tudo. E o que se percebe é que nesse momento que nós estamos vivendo da nossa peregrinação espiritual, mais do que nunca, irmãos, nós necessitamos da ajuda do Senhor para desenvolvermos as nossas faculdades espirituais, interiores, tanto espírito como alma, para sobrevivermos às astutas ciladas do inimigo, aos seus ardis, aos dardos inflamados que são lançados contra nós a todo o tempo, em todos os lugares. E muitos de nós não temos compreendido, irmãos, a seriedade da vida cristã, a falta de percepção, de discernimento, a falta de senso da presença de Deus, que nós nos reunimos na presença do Senhor. Muitas vezes, uma palavra como o nosso irmão estava dando aqui, que mostra o básico do básico da nossa conduta, né? E a gente falha.
Muitas vezes a gente senta na reunião com a mente tão agitada, tão desinteressada, e a gente não consegue responder para nós mesmos o que de fato nós estamos fazendo aqui, não é? Então o inimigo, ele vai fragmentando os valores espirituais da nossa vida, ele vai encontrando brechas, fissuras, ele vai penetrando, ele vai diluindo a sua fé, ele vai esfriando o amor. Nós temos uma vida devocional, passamos a ter uma vida devocional tão insignificante. E aí, às vezes, o que manifesta é isso, o culto se torna tão formal, nós cantamos cânticos que nós não nos damos conta da letra, se ela é uma profunda verdade ou se ela é uma grande heresia. Então tudo fica solto dentro de nós, sem significado, sem sentido. Aí, na prática da nossa vida, nós não conseguimos dar razão à nossa fé. Nós somos vencidos por coisas tão pequenas, enquanto que, por outro lado, nós não valorizamos coisas tão grandiosas. Nós não percebemos as dimensões das dádivas de Deus dadas a nós. Então, isso realmente deve nos levar a uma profunda reflexão como eu estou vivendo a vida cristã em comunidade. Um irmão disse assim, interessante, se os irmãos bebessem água em casa, na medida que bebem na reunião da igreja, os cristãos não tinham problemas de rins. Se não fosse trágico, seria cômico, né, irmãos? Então a gente percebe como precisamos da ajuda do Senhor. É por isso que o Senhor tem as suas varas, seus cajados, né? Ministério pastoral, vara e cajado, profetas e mestres. Eu tenho um amigo, ele é criador de ovelhas. Eu não sei se aqui tem criador de ovelhas, mas eu tenho um amigo que ele é criador de ovelhas. Eu gosto muito de me encontrar com ele para a gente conversar sobre ovelhas. Ele entende de ovelhas e eu também entendo de ovelhas. Irmãos, como essas duas figuras, elas vão mostrar para nós, a vara e o cajado, a importância do ministério do Senhor na vida da igreja. E esse meu amigo, ele fala, Luiz, olha, falo para você, eu não sei por que eu estou envolvido com isso. Aí eu olho para mim e falo, eu também não sei, irmão. Ele fala, olha, é a coisa mais difícil de você mexer, eu estou pensando em criar jacaré. Aí eu falei assim, mas jacaré é mais perigoso. Olha, ovelha não é, ela não te oferece nenhum perigo, mas ela te envolve em tantos perigos. Olha, eu estou pensando até em tilápia. Aí eu falo assim, mas você já está acostumado com as ovelhas. Foi o pior que a gente ama e não dá conta de mexer com outra coisa. Eu falei, realmente é. É um amor do Senhor. Ele acha que eu estou falando de outra coisa, mas eu sei, irmãos, o que ele está falando. E é exatamente. Deus pegou a figura da ovelha para representar nós. A ovelha insegura. Ele diz muitos para mim. Você sabe o que é uma questão da ovelha, Luiz? É que você fica preocupado com ela o tempo todo. Ela é muito fácil de ser envolvido por outro animal. Ela é insegura, ela é medrosa. Você vê ali, tem 100 ovelhas num lugar. Mas se passar um rato no meio delas, ao alvoroço que cria, qualquer coisa distrai, ela é medrosa, ela é insegura. Como pode 100 ovelhas ter medo de um rato? A ovelha precisa que o pastor a conduza para que ela pense. Porque o que traz segurança para ela é a presença do pastor. E tem um porém, quando ela conhece a voz do pastor, qualquer outro pode chamar. O problema é quando ela se distrai. Qualquer um pode enganar. Qualquer um pode roubar ela. Então tudo isso, irmãos, mostra como o Senhor coloca essas dádivas de Cristo no nosso meio, para exercer o ministério pastoral de Cristo, para nos ajudar a não nos perder na nossa caminhada, irmãos, para nos mostrar o caminho, para nos conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas. E ainda, mesmo em meio a tantas tribulações e angústias, só o bom pastor é capaz de nos preparar uma mesa no deserto e ainda cercado de muitos inimigos.
E nós podemos guerrear por um lado, mas nos alimentar dele por outro. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Essa hora que nós estamos vivendo, irmãos, é uma hora delicada. Eu encorajo os irmãos a buscar aos pés do Senhor o verdadeiro significado do vosso chamado aqui nesta cidade. E desenvolver a salvação no temor, no tremor, para que o inimigo não possa encontrar nenhum lugar entre vocês. Meus irmãos, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre este assunto, conformados à imagem de Cristo. Esses textos aqui, eles mostram para nós esta mesma realidade do que o Senhor está fazendo. No texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você trata um texto do ponto de vista da interpretação, você precisa ter a sensibilidade do Espírito para perceber a vida do texto. Aqui nós temos que observar que há uma sentença: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí agora observe, tudo aqui, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros. Aqui está o trabalho onde Deus opera a santificação. Conservados íntegros, puros, sem mistura, sem desvios e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Esse é o trabalho que Deus está fazendo, irmãos. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja inquebrantável. Nós não podemos oferecer resistência ao Espírito Santo. É normal que um cristão nascido de novo, ele procure ter uma vida de rendição. Quando ele tiver que perdoar, ele deve perdoar. Quando ele tiver que exercer um amor de uma maneira muito profunda, ele exerça o amor de maneira profunda. Quando ele tiver de se submeter, ele tem que se submeter. Quando ele tiver que se render, ele deve se render. Nós não podemos nos endurecer, enrijecer, nos tornar pessoas intratáveis. Nós precisamos aprender cada dia a cavar mais fundo. Nós não podemos ficar na superfície. Meu irmão, minha irmã, não se contente com a medida de vida espiritual que você tem vivido até agora. Se em você, se dentro de você não existe uma aspiração, não existe um desejo, não há uma inspiração, não há uma motivação, não há um anelo para uma vida cristã ascensional, algo está errado na tua vida. Eu digo, algo grave. Você pode achar que é pequeno, não é. Não é uma pequena pedra de tropeço, é uma montanha que está impedindo você de avançar. Porque na vida cristã, irmãos, nós não paramos. Quando você acha que para, é porque você já retrocedeu. Então, muito cuidado. Porque se você perceber, há um movimento de Deus nesse texto. O Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é a nossa busca, a nossa esperança, o nosso anelo? Meu irmão, minha irmã, responda para você mesmo. Neste exato momento, existe dentro de você um anelo pela volta do Senhor? Amém. Não é verdade? Bom, cada um de nós é que tem que se dizer isso na luz do Senhor, né? Eu posso dizer assim, amém. Mas será que o meu amém reflete o meu coração? Será que o meu coração ele está sendo sincero? Meus irmãos, que o Senhor nos ajude
Eu quero avançar com vocês, mas eu não gostaria, sem antes, colocar um pouco de luz, de revelação sobre esses textos que lemos. Porque eu creio que é uma falta de respeito muito grande com a palavra de Deus, a gente ler um texto e abandonar eles e seguir por outro caminho. Então, não quero fazer uma exposição doutrinária, mas também não quero desprezá-los. Agora, o primeiro texto que nós havíamos lido, como ele é um passo, espiritualmente falando, à frente desse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Então aí é que deve estar o nosso coração, de onde também aguardamos. Irmãos, olha que palavra, aguardamos. Essa palavra tem que ser uma ênfase na minha vida, na tua vida. Será que ao amanhecer esse dia, amanhecemos aguardando o Senhor? Será que existe em nós esse anelo pelo nosso Senhor? Aguardamos. Será que temos a consciência, irmãos, que esta é a nossa viva esperança? Eu devo lhes dizer, na atual conjuntura, à medida que nós avançamos para a vinda do nosso Senhor, Satanás, Paulo usa uma palavra muito interessante, no texto original, lá em Efésios 6, 12, quando ele fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, ele diz assim, dominadores deste mundo tenebroso. Esta frase é uma palavra no texto original, é cosmokratos, cosmokratos. É interessante a etimologia dessa palavra, que cosmos é uma palavra genérica no Novo Testamento grego, em todo o Novo Testamento, porque fala de arranjo, de harmonia, de beleza, de estrutura. É uma palavra muito ampla. E krato vem de cracia, democracia, tem a ver com uma força de governo. Esta palavra ela pode ser melhor traduzida assim: espíritos malignos que agem em toda forma e sistema de governo. Cosmocrato, dominadores deste mundo tenebroso. A palavra mundo aqui é o cosmo, é o arranjo, é o sistema, que também é a palavra cosmos, sistema, e é a melhor palavra que nós podemos usá-la aqui, nesse texto. Sistema do mundo. Então, observe, quantos irmãos que podem estar aqui, e você se sente aprisionado pelo seu trabalho. Você percebe que o tempo está sendo roubado. De alguma forma, é como se correntes te prendessem. E você não consegue se soltar. Você não consegue entender que de repente o amor esfriou. O compromisso que você tinha há tempos atrás não é o mesmo, não está na mesma medida que você tem hoje. E o anseio por uma vida melhor, por coisas melhores, por uma condição melhor. Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Essas coisas até são lícitas, olhando assim do ponto de vista natural. Qual é o crime? Não é? Tem crime algum, irmãos. O grande problema é nós não exercermos discernimento espiritual. É o espírito, aquilo que eu venho falando para vocês, essa faculdade chamada espírito dentro de nós, na nossa consciência, na nossa intuição, na nossa consciência e na nossa comunhão, não governar a nossa alma. E a alma começar a buscar estas coisas, porque a alma tem 3 faculdades, repito aqui, mente ou vontade, mente e emoções. Então, a intuição, que é a voz de Deus, ela vai falar em nossa vontade. A consciência vai falar na mente. E a comunhão vai transmitir a realidade espiritual para as nossas emoções, vai controlar nossas emoções. Irmãos, esse assunto é tão rico, tão sério. Porque se você pega a intuição tem a ver com o discernimento, com a percepção, com o entendimento da voz de Deus. E essa voz de Deus, ela tem como ponto focal a nossa vontade, as nossas direções. Eu sei que isso é muito amplo, eu estou tentando resumir
o máximo que posso para facilitar o entendimento e a didática sobre este assunto. Porque este tema do homem interior, o homem interior por si só, é muito profundo. Os cientistas dizem assim, as três dimensões mais profundas, e que nós ainda não conseguimos penetrar na sua totalidade, é impossível que façamos, é o universo, as profundezas do mar e a mente do homem. Porque são dimensões profundas. Aquele texto que nós lemos de Zacarias 12:1. O Deus que criou os céus, a terra e o espírito do homem. Você vai ver que o espírito está aqui, num lugar tão importante para nós entendermos a sua dimensão. O mesmo Deus que criou o universo, criou o espírito do homem. Criou a terra, criou o espírito do homem. Então, essas faculdades do homem interior, espírito e alma, elas são profundas. As dimensões de altura, largura, comprimento e profundidade que existe no homem interior, só Deus pode sondar até o seu limite. E só a palavra de Deus poderá penetrar até as suas profundezas. Ninguém é capaz. Então, volto aqui, irmãos. Precisamos que a intuição, que essa voz, aonde você recebe a voz de Deus, onde muitas vezes você diz assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E quando Deus fala, Ele traz direção na vontade, Ele guia a vontade. A intuição é onde Deus nos traz direção sobre a nossa vontade. A consciência é onde Deus fala a nossa mente. A consciência é a faculdade elevada do espírito, assim como a mente é a faculdade elevada da alma. E essas duas faculdades, elas têm uma conexão. Porque a consciência me dá a realidade do mundo espiritual. E a mente me dá a realidade do mundo natural. E quando essas duas faculdades, elas estão se interagindo, irmãos, você pode errar, você pode falhar, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo tem um caminho para te convencer. O Espírito Santo tem um caminho para falar, não faça isso, não vá por essa direção. Como eu disse ontem, não vamos ficar como Gideão, tentando provar Deus, se Ele está ou não falando, se é Deus ou não é. Você não vai ficar em confusão. Você não precisa ficar dando 7 voltas no quarteirão para poder saber se Deus está ou não está com você. Porque o que nós precisamos é de uma libertação interior. Precisamos de uma transformação na nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo o trabalho do inimigo, irmãos, na nossa mente, sabe o que é? Criar uma barreira para que o Espírito não flua. Sabe qual é a medida de Deus? O fluir. Então Deus vai fluir por meio da intuição, por meio da consciência, por meio da comunhão. Comunhão com Deus é vida devocional. E nós temos o dever de ter uma disciplina de vida devocional. Sem vida devocional, irmãos, como a consciência vai nos trazer a realidade do bem, do mal, do certo, do errado, do que Deus quer, do que Deus não quer. Como nós podemos servir a Deus? Onde Deus me quer? Como Ele me quer? Como posso poder receber uma medida de Deus e comunicar aos irmãos, ou comunicar no meu lar? Qual segurança eu terei para trazer uma palavra, seja para uma pessoa, seja no meu casamento, seja para os meus filhos, seja para os irmãos? Como eu posso ter segurança de uma situação? A comunhão é a base, porque aqui é onde se estabelece a vida devocional. E aí essas duas outras faculdades, consciência e intuição, elas vão agir sobre a minha vontade e sobre a minha mente. Aí Deus opera com toda a liberdade. Mas como Deus vai operar
num espírito onde não tem vida devocional, onde não existe o exercício da piedade. Então, espero que vocês estejam me compreendendo, porque isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Vamos avançar. Eu sei que não temos muito tempo, mas eu quero deixar o máximo possível de princípios para que vocês estudem. Vamos buscar um texto aqui no Salmo 36, versículo 9. Um texto muito conhecido de todos nós. Salmo 36, 9. Diz assim: pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos a luz. A hermenêutica da Bíblia nos diz que a palavra vida e luz são sinônimos. Vida é sinônimo de luz. Luz é sinônimo de vida. Luz é uma manifestação da vida. Lá em João, capítulo 1, versículo 4, você vai ver isso com toda clareza. Nosso Senhor era a luz. Em João 8, o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Luz é vida, vida é luz. Eu não quero entrar nos pormenores aqui. Então, eu apenas quero colocar isso para você. Vida, sinônimo de luz. Então, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Então, observe como esse texto é maravilhoso. Na tua luz eu vejo a luz, eu vejo a clareza. Eu vejo o que realmente está acontecendo. Como nós precisamos da luz do Senhor, irmãos, na nossa vida. Porque, escute, nós não nascemos da luz, nós nascemos das trevas. Geralmente dizia assim: fulana deu a luz. Não é verdade? Hoje quase ninguém fala isso. Na verdade, irmãos, nós nascemos em iniquidade. Nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos no império de trevas. É isso que espiritualmente significa. Esta era a nossa condição. O bebezinho pode ser o mais lindo para a mãe. Mas uma coisa é certa: ele é um pecador. Mas ele nem cometeu pecado, irmão, é muita maldade. Mas ele tem uma natureza adâmica pecaminosa. Não se iluda, irmãos. Maravilhoso, bonitinho, fofinho, mas é um Adãozinho. Então escute o que eu estou te dizendo. Nós precisamos encarar isso com muita responsabilidade, muita seriedade. Nós nascemos mortos, espiritualmente mortos. Nossa mente estava morta. Nós estávamos separados de Deus. Então nascemos em trevas. Agora, observe, a luz penetrou no nosso ser. O poder do Evangelho, ele quebrou essa separação. Então veja isso, irmãos, que coisa linda. O véu que separava não separa mais. Agora as nossas faculdades, elas podem ser muito bem exercidas. E é aí que entra o Espírito Santo para operar na intuição, na consciência, na comunhão, sobre a vontade, sobre a mente e sobre as emoções. Então, como eu preciso fazer, irmãos? Olha que coisa linda, nós terminamos o estudo falando sobre isso. Andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Se você estudar o modo desses dois textos, Gálatas 5,16, andai no Espírito. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. O modo do verbo ali é imperativo nos dois textos. Não é uma condição, é uma ordenança. É uma ordem de Deus, é andar. É andar. Nós podemos dizer que esse andar é a nossa vida devocional. É a disciplina devocional. E o resultado disso é o ser cheio do Espírito. Nós temos que ser cheios do Espírito. Nós temos que amar ser cheios do Espírito. Nós temos que orar para sermos cheios do Espírito. Nós temos que amanhecer e anoitecer cheios do Espírito. Nós não podemos vacilar nesse ponto, irmãos. E quantas coisas nos distraem?
Quantas coisas penetram na nossa mente? Quantas coisas sutilmente vão entrando, parece que silenciosamente, vagarosamente, mas não é, irmãos. O pouquinho que entra já faz um grande estrago. E nós passamos a ser permissivos, fazemos concessão com a nossa carne. Nós temos que ser radical com ela. Nós precisamos dizer para a nossa carne que ela não vai nos vencer. Nós precisamos repreender os dardos malignos que entram por meio do que vemos, por meio do que ouvimos. Porque é aí que a nossa mente vai se entulhando. Então nós temos que dizer: Senhor, Senhor, coloca um vigia sobre os meus olhos, Senhor. Coloca guardas no meu ouvido, Senhor. Me ajude a andar no Teu Espírito. Me encha do Teu Espírito. Nós precisamos desenvolver essa disciplina da oração, em anelar a vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo parece ser um ser oculto. Na nossa experiência, irmãos, ele não tem face. Ele não tem significado. Parece que ele nunca veio. Parece que ele nunca está aqui. Não é que ele não está aqui, irmãos, ele está sendo ignorado. Ele é o terceiro. A gente fala o terceiro. Ele não é terceiro, irmãos. Ele é o Deus com Deus. Essa é a sua dispensação. Ele é o grande executivo dessa dispensação. Ele veio para realizar uma obra em nós tão maravilhosa, tão grandiosa, tão profunda, tão poderosa como foi a obra do Calvário. Então não podemos ignorá-lo. Nosso Senhor falou dele, nós vimos ontem no livro de João, com tamanha distinção, irmãos. Com tamanha distinção. Ele foi enviado pelo Pai. Ele é a promessa do Pai, dada a nós. Nosso supremo advogado, supremo paracleto, está aqui, irmãos. Mas como ele pode realizar esta obra na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, se no meu espírito ele não habita? Que o Senhor nos ajude. Então vamos entender mais esse texto. Pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos a luz. Deixa eu adicionar um salmo. Salmo 90, versículo 8. Só para a gente ganhar mais luz, mais revelação neste texto. Salmo 90, versículo 8. Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Ouçam bem. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Como eu disse há pouco, dentro da nossa mente, irmãos, existem muitas comportas, prisões, muitos lugares. Muitos lugares. Escute isso. Muitos lugares. E você vai no psicólogo, eu não estou descredenciando psicólogo de forma alguma, nem psiquiatra, irmãos, me perdoe. Mas eu estou dizendo para você, você vai no pastor, você vai no psiquiatra, você vai nos irmãos, você vai, e eles tentam te ajudar. Não é verdade? E você não encontra a resposta que você quer, a resposta que você precisa. Você não consegue encontrar. E você tenta de cá, tenta de lá, tenta dali, tenta da acolá, e nada se resolve. E você vai definhando emocionalmente. Você vai como que dentro de um pântano, sendo sugado para baixo, para dentro. Que triste, irmãos. Muitos cristãos estão assim. Eu não estou descredenciando o trabalho pastoral. A questão é que o problema é você, é que lá naqueles labirintos ocultos, você precisa se abrir e ter a ousadia de dizer: Senhor, entra. Entra nos labirintos da iniquidade. Entra, Senhor, nessas janelas, na minha mente. Nós sabemos, irmãos, e hoje a neurociência nos ajuda a entender muito isso. Tem psiquiatras aqui que sabem muito bem disso. A neurociência nos ajuda a entender isso. Nós temos a memória de uso contínuo.
E temos a memória existencial. Então é interessante você compreender isso. Memória existencial e memória de uso contínuo. E quando você estuda essa memória existencial, você vai descobrir que existem janelas. Então a neurociência, ela classifica 3 janelas principais. A primeira janela do nosso intelecto, das informações, onde nós guardamos tantas informações, endereços, nome de pessoas, lugares. Eu chamo essa janela do intelecto. Nós temos uma outra janela, que é a janela que a neurociência chama de luz, ou light em inglês, luz. Porque aí estão armazenadas todas as nossas emoções preciosas, marcantes, aquelas emoções que trazem tanta saudade. Você olha para trás, você fica feliz porque você lembra o dia que o seu filho nasceu, sua filha nasceu. Você lembra daquela conquista, da formatura, do casamento. Então, essas experiências boas estão aqui nessa janela. Mas nós temos uma outra janela, que é a janela assassina, janela killer, onde estão ali guardadas todas as experiências frustrantes, marcantes, aquelas cicatrizes que existem dentro de você. Essa janela é uma janela que asfixia, elas paralisam o raciocínio, o poder de decisão, de capacidade. E você não entende. Porque é uma janela que limita. Você estuda para um concurso e quando você fica debaixo de qualquer estresse e tensão, você trava, some tudo, apaga. Quando você está diante de um embate, você não sabe ter reação, você fica paralisado. Porque, irmãos, nós precisamos admitir, quantos de nós temos uma janela como essa, da nossa mente, governando os nossos afetos? Quantas mulheres que estão aqui, entre nós, que foram abandonadas na infância pelos seus pais? E o esposo muitas vezes diz assim: você é muito fria, você é uma mulher muito fria, não tem como, você parece um poste, não tem emoção. Mas você sabe que muitas mulheres assim, elas têm uma lesão emocional profunda. Elas têm dificuldade com esse relacionamento com o masculino. Os pais precisam saber do grande impacto da sua presença na formação do propósito de Deus, da sua presença, do seu caráter, na formação da sua filha. O impacto disso. Eu convivo com uma pessoa muito próxima a mim, que ela tem esse problema. Ela consegue lembrar da roupa que ela tinha aos 7 anos de idade, da roupa que ela estava, da roupa que seu pai estava, o dia que ele saiu de casa e deu as costas para ela, e nunca mais voltou. E eu perguntei: qual era a cor da roupa que a sua mãe estava? Ela não lembra. E só agora ela pôde perceber a grande dificuldade que ela tem com a palavra pai. Quantas irmãs, eu estou citando um exemplo. Quantos homens estão aqui e foram magoados, violentados, sofreram abusos, e você nunca falou para ninguém? Eu estou citando esses 2 exemplos, irmãos, porque eu quero dizer que existe muitas cicatrizes que formam essa janela killer na nossa memória, que nos asfixia, que nos deprime, que nos angustia, que nos paralisa, que nos limita. E você não consegue entender certas reações que você tem. Por isso eu digo para vocês, irmãos, entender o nosso espírito é a maior terapia, é a maior libertação dessas cicatrizes, dessas feridas abertas, dessas mágoas que estão aí, dentro de vocês. Compreende? Que afeta a sua vida emocional, que afeta a sua vida conjugal, que tem causado danos profundos no seu relacionamento conjugal. E que tem um profundo impacto na sua vida espiritual. Então nós temos, irmãos,
que meditar nisso hoje. O Espírito Santo quer, nesta noite, fazer uma profunda obra na tua vida. Você não pode continuar como você está. Está na hora de fechar essa janela na cara de Satanás. Para sempre. Então, irmãos, na tua luz, nós vemos a luz. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Então nós temos que orar nesta hora. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, quero pedir que todos fechem os seus olhos. Para a gente continuar, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, que a luz da tua face penetre nos nossos corações agora. Naquelas salas escuras, onde nós temos, Senhor, tantas feridas, onde nós temos tantas mágoas, onde esta janela assassina tem nos limitado, tem nos aprisionado. Quebra essas correntes agora, no nome de Jesus. Para que o teu Espírito tenha curso livre em cada um de nós, na vida desta mulher, na vida deste homem. Eu te peço em nome de Jesus, brilhe a luz do teu rosto sobre todos os nossos pecados ocultos, e que na tua luz venha a luz todos aqueles pecados, todas aquelas iniquidades que nós temos praticado e que tem ofendido o teu Espírito Santo. Que o poder do teu sangue, o sangue de Cristo Jesus, possa purificar toda a nossa mente. Possa nos purificar nesta hora. Porque existe, Senhor, uma culpa no coração deste homem. Uma culpa no coração dessa mulher. Que o diabo tem colocado dúvidas sobre o teu perdão. Mas nós repreendemos agora, no nome de Jesus. E cremos que o Senhor está trazendo nesta hora libertação profunda. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixe-me colocar um outro texto. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vamos entender mais sobre esse versículo 6 do Salmo de número 36. Pois em ti está o manancial de vida. Agora vamos pegar essa parte. Pois em ti está o manancial de vida. Vamos interpretar isso à luz de Jeremias 2:13. 13. Porque dois males cometeu o meu povo. O primeiro, a mim deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo, cavaram cisternas rotas, isto é, cisternas que não retêm água. Estão vendo, irmãos? Então vamos entender este texto à luz desta primeira frase. Pois em ti está o manancial de vida. Observe isso, irmãos. Nós podemos também, e façam isso em casa, estudar esta parte com aquele maravilhoso episódio de Jesus com a mulher samaritana. Aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque o Senhor vai levar ela para dentro desse manancial de vida. Amém? E depois ele vai interpretar este assunto em João capítulo 7, a partir do versículo 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, vida no Espírito, fluirão rios de águas vivas. E se você vai para Apocalipse capítulo 22, você vai ver que do meio do trono tem um rio de água viva. Então, irmãos, a Bíblia não pode desconectar na sua interpretação, ela tem que se configurar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando você quer entender este quadro de textos, você vai perceber que este rio de água viva, que flui do trono de Deus, é o mesmo que Jesus está falando, fluirão do teu interior, aqueles que creem em mim. Crer no Evangelho de João tem a conotação de unir ao Senhor, comunhão, que é uma faculdade do Espírito. Fluirão do seu interior rios de águas vivas.
O manancial é o Senhor. E se esse manancial estiver jorrando na minha vida, o que vai acontecer? A luz do Senhor vai vir. E quando a luz do Senhor vem, ela vai trazer clareza, ela vai trazer luz. Ela vai colocar na luz. Aí aquele salmo de número 90, versículo 8. As minhas iniquidades. Irmãos, você sabe que à medida que você se aprofunda na vida espiritual, você se torna mais rendido e quebrantado. Tem algumas pessoas que acham que à medida que você vai ascendendo na espiritualidade, mais você vai inchando para os lados. Não é. À medida que você vai ascendendo na vida espiritual, mais quebrantado você fica. Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, ele se sentia como um dos principais entre os apóstolos. Mais na frente ele escreve aos Efésios, ele se sentia o menor dos santos. E quando ele escreve suas últimas epístolas para Timóteo, ele se sentiu o pior dos pecadores. Quanto mais você se acende na vida espiritual, mais quebrantado e rendido você se torna. Isso é lindo, irmãos, porque significa que as nossas raízes vão se soltando dessa terra. E como um trigo nós vamos nos curvando diante do Senhor. É nisso que o trigo se diferencia do joio. Então observe isso aqui, é muito importante. O Senhor está dizendo algo para nós. O livro de Jeremias vai nos ajudar a interpretar essa parte. Ele diz: 2 males cometeu o meu povo, eles me deixaram manancial de águas vivas. Irmãos, se essa rica fonte de águas vivas, que é o Senhor, ela não estiver jorrando no nosso espírito, o que nós vamos ter na nossa alma? Cisternas rotas. Sabe o que significa isso? Cisternas que não retêm água. Lembre-se, eu fiz uma colocação, eu sinto, irmãos, é dolorido, eu também não gostaria de dizer, nem gostaria também de ouvir. Mas se eu estiver aqui, irmãos, falando: irmãos, posso dizer isso? Ô Thomas, posso dizer? Maurício, posso ter uma frase aqui? Imagina, irmãos, nós não íamos terminar nunca. Irmãos, estes homens, assim como eu, sabemos da responsabilidade desse tempo, dessa palavra, e mais ainda, que é o Senhor que nos congregou nesse lugar. Não importa quem está aqui, importa é quem está falando aqui. E nós sabemos que é o Senhor. Então, irmãos, é nessa liberdade e confiança que eu digo para vocês. Nós temos feito da nossa alma um cemitério. Cemitério de depósitos de Deus, de dádivas divinas, de milagres. Quantas pessoas você conhece, irmãos, que receberam grandes milagres do Senhor, e a única coisa que ela sabe falar é dos milagres. Esses dias eu estava com um irmão, quero contar isso assim com muito cuidado para os irmãos. Se eu transparecer uma soberba, que os irmãos me perdoem, mas não é isso. No ano passado nós perdemos um irmão muito querido em Goiânia. Mas foi uma escola do Senhor para todos nós. Eu tive o privilégio que o Senhor me deu de gastar muitas horas com esse irmão. E aquilo que eu vivi com ele tem marcado minha vida, e creio que marcará para sempre. Eu me lembro de uma comunhão com ele, eu disse assim: irmão, porque ele queria ser curado. Ele tinha um câncer terminal, com 36 anos, com uma filhinha de 2 meses, e um filhinho de 5 anos. Então ele descobriu um câncer terminal, cuidando de um transtorno de ansiedade. Aí, o que você vai lá? Eu falei: não, irmão, nós vamos orar. Mandei um WhatsApp para o mundo todo, onde sabia que tinha irmãos: ore pelo nosso irmão. Irmãos, nós temos que parar com isso. Deus não é genérico. Os problemas são reais, certo? Pega uma agulha, põe no seu dedo lá, dói, certo? Então vamos entrar em dimensões que nós temos o direito de entrar por causa do Espírito de Deus e porque o sangue abriu para nós um vivo caminho. Então, entre muitos momentos que eu vivi com esse irmão, teve um que eu falei assim para ele que me marcou muito. Eu disse para ele: você quer ser curado? Ele falou: quero. E morrer? Claro que não, né? Eu falei: não, Luiz, eu não quero morrer. Olha essas crianças, Luiz, quem vai cuidar delas? Eu falei: tá, mas se você não morrer de câncer agora com elas, novinha, vai morrer com um avião que vai cair na sua cabeça. Você vai morrer se de repente você tropeçar e bater com a cabeça. Olha, irmão, peraí. O seu problema é esse? Pense comigo.
Se o Senhor te curar, será uma grande responsabilidade. Se você morrer, é um grande privilégio. Foi que ele foi entendendo. Foi o que adianta você ser curado e passar por esse câncer e não ver a face do Senhor na sua face? Você vai ser um homem frustrado. Você perdeu o sentido da vida. A única coisa que você vai dizer para as pessoas, um dia Deus me curou. Se essa cura não for um caminho que te leve para a face do Senhor, não valeu a pena. É melhor você perder tudo e ganhar a face do Senhor. Moisés não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face do Senhor. Não houve na terra um homem que falasse com Deus face a face. Não entrou em Canaã. A face de Deus é maior do que Canaã. Irmãos, quando ele entendeu isso, aí foi um problema, irmãos. Porque aí ele não queria ficar. Aí ele não queria. Aí quem está sofrendo? A esposa. Porque ele ia orar. Aí ele dizia para a esposa: eu não quero ficar. Eu quero o Senhor. Por que eu te conheci assim só agora, Senhor? Aí, então, esse foi o conflito. Aí você diz: irmão, não concordo com você. Você pode não concordar, não faz diferença. O problema já aconteceu, o Senhor já levou ele, e a esposa dele está lá com 2 crianças. Agora, como ela ficou? As experiências dele marcou tanto ela, que ela ficou 15 dias sem entrar no apartamento. Então ela me disse assim, sábado retrasado: quando eu abri a porta, que eu vi o apartamento, eu fiquei com vontade de passar direto e pular de cabeça para baixo. Porque eu dizia: como eu vou viver com essas 2 crianças? Por que Deus fez isso? Eu tive uma infância tão difícil. Eu tive uma vida tão difícil. A melhor coisa que eu tinha era o meu casamento, meu marido. O Senhor tirou meu marido. Naquela hora, irmãos, que é normal, mas aí, irmãos, aquele testemunho, aquele homem que ajoelhava e dizia para ela: não faz barulho, porque eu estou num face a face com o Senhor. Aquele marido que dizia para ela: não ore para Deus me curar, porque eu quero Ele, eu não quero cura. Tudo aquilo que ele falou para ela, hoje é o alimento. Ela disse: Luiz, como eu vou odiar o Senhor? Eu tenho que agradecer a Deus pelos anos de casado, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu sei que aonde Ele está é para onde eu vou com os meus filhos. Ah, irmãos, isso é a vida cristã. Tem terapia maior do que essa, irmãos? Tem milagre maior do que esse? Eu podia dizer para vocês, irmãos, tem um irmão que foi curado de câncer lá em Goiânia. Tem vários que foram. E daí? Não é verdade? Agora, e uma experiência como essa? Então nós temos que ter uma dimensão muito maior das coisas. Porque o propósito do inimigo é nos limitar. Eu quero que você entenda, dentro de você existe um manancial de águas vivas. E esse manancial tem que fluir. Tem que fluir sobre a sua vontade, sobre a sua mente e sobre as suas emoções. Porque senão, você nunca vai ter a luz do Senhor. Você vai viver em trevas. Trevas é também sinônimo de ignorância espiritual. Agora, irmãos, para finalizar, eu sei que tenho que terminar, mas eu preciso só colocar algo para vocês aqui. Sobre a vida do apóstolo João, e eu quero terminar lendo alguns textos com vocês. O grande problema, irmãos, da vida da alma, sem o governo da vida do Espírito, é nós vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Eu vou repetir. O grande perigo da vida ou da habitação do Espírito Santo não ocorrer no nosso espírito, e aí nós não poderemos exercer as nossas faculdades do Espírito, a intuição, a consciência e a comunhão. E aí nós vamos viver uma vida almática. E se vivemos uma vida almática, vamos viver uma vida centrada em nós mesmos. O apóstolo João, a vida dele nos oferece um maravilhoso exemplo de uma vida que não foi centrada em si mesmo. Você sabe que o apóstolo João, ele escreveu os últimos livros da Bíblia. Ele escreveu o último evangelho. Ele escreveu as últimas epístolas gerais. Está ali entre as últimas. E ele escreveu também o último livro da Bíblia, Apocalipse. E dentre os apóstolos ele foi o último a morrer.
Parece que João sempre ficou em último lugar. Mas a vida dele é uma linda escola para nós, de alguém que não viveu para si mesmo. Você sabe que o João, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você estuda ali, Apocalipse 21:14, fala que cada uma das pedras do fundamento da Nova Jerusalém, que são 12, corresponde aos apóstolos de Cristo. E se você ler a partir de Apocalipse 21:19, você vai descobrir, com Marcos capítulo 3, versículo 6, que a pedra de João é a pedra da Calcedônia. E um detalhe da Calcedônia é que ela é uma pedra que se forma dentro de outra pedra. É muito lindo isso. Não vou falar em detalhes, porque senão perderíamos tempo aqui. Mas, irmãos, é uma pedra que ela vai dando espaço para que outras pedras se formem. Isso é muito lindo, porque essa é a vida de João. Ele surge sempre ocupando espaços de outros. Quando Timóteo sai de Éfeso, quem foi ocupar o lugar de Timóteo em Éfeso? João. Quando havia o grande debate nos primeiros anos da história da igreja acerca da pessoa e obra do Senhor, já tinham o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas, mas estes livros apontavam a história de Jesus muito focado na sua humanidade. Faltava uma parte ainda para mostrar a divindade de Cristo. Demorou a surgir. Surgiu 30 anos depois do livro de Marcos, mas surgiu o Evangelho de João. Então sempre ele veio para preencher os espaços. Este é João. Mas o grande segredo da vida de João é que ele aprendeu a não viver para si mesmo. Então gostaria de fazer uma viagem com vocês pelos escritos de João. Vamos aqui. Você vai perceber algo. O segredo espiritual da vida de João. Ele não permitiu viver uma vida centrada em si mesmo. Ele procurava se esconder nos seus escritos. Se você ler os escritos de João, você vai ver que ele procurava se esconder. Ele nunca buscou preeminência nos seus escritos. E ele foi um apóstolo que viu o Senhor de maneira muito especial. Nenhum dos apóstolos pôde ver o Senhor de uma maneira tão especial como João viu. Não tenho muito tempo para falar sobre ele, mas procure estudar sobre o apóstolo João. Você vai ver que este apóstolo, que morreu tão velhinho, em relação aos outros, quando João morreu, já fazia mais de 30 anos que Paulo já tinha morrido. Dos apóstolos de Cristo, ele era o mais jovem. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha em torno de 17 para 20 anos. Ele era muito jovem. Mas, algo que nós temos que aprender sobre ele. Deixe-me ler alguns textos com vocês. Vocês vão se cansar um pouco, mas tenham paciência comigo. Eu vou terminar logo. João 1,35. Olha que coisa linda. No dia seguinte, João 1,35. Se vocês quiserem ouvir, é melhor, porque eu vou ler bem rápido. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Esse João aqui não é o apóstolo João, é o João Batista. E esses 2 discípulos, um deles era o João. Tá certo? Ele não coloca se estava o João Batista e eu. Não. Estava um profeta e eu. Não. Ele fala o nome do João, mas é o João Batista. E 2 dos seus discípulos. Um dos discípulos era ele. João 13, 25. Então, aquele discípulo, qual era o discípulo? Ele. Aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? O discípulo era ele. Mas ele não diz, ele se oculta, ele se esconde. Que coisa linda, irmãos. Isso é uma escola para mim, uma escola para todos nós. Vamos para um outro texto, João 18, 15. Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. O outro discípulo era ele. Você vê, ele deu ênfase em Pedro, porque João era assim, irmãos, ele se ocultava de trás dos outros. Ele não buscava preeminência. E ele, irmãos, era aquele que reclinava sobre o peito de Jesus. Então ele podia dizer assim, o João moderno, um João tipo eu. Olha, eu, quando reclinava, não, aquele discípulo que reclinava sobre o peito de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos?
é vida no Espírito. Ele não aprendeu apenas ver Jesus. Ele desenvolveu com o Senhor Jesus uma vida que o transformou. Ele não fez disso uma plataforma para ele. Ele fez disso um altar de quebrantamento e de transformação, de rendição. Olha o versículo 16. Diz assim: saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, um discípulo importante, né, irmãos? Mas quem é? Ele. Ele falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Aquele discípulo que conseguiu colocar Pedro lá dentro. Quem foi? Ele. Mas ele não disse que foi ele. E era amigo do sumo sacerdote, mas ele não disse. Olhe outro texto. Capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem era esse discípulo amado, irmãos? Se a gente não conhecesse, ninguém ia saber, mas era ele. Mas mesmo assim, ele deixou entender que podia ser outros, mas nós sabemos agora que é ele. Ele não se colocou nessa posição, irmãos. O discípulo amado. Ainda no capítulo 19, versículo 27. Versículo 27. Depois disse ao discípulo. Quem é o discípulo? Ele. Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo... Olha, irmão, João tomou Maria em sua casa. Mas ele nunca disse, fui eu. Que lindo, irmãos. Não é de quebrantar o coração isso. Vamos mais. Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Mais uma vez, eles se escondendo atrás de Pedro. Agora, olha que coisa linda, versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ele continua oculto. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, irmãos, olha, ele levou vantagem, porque ele era mais jovem, Pedro era bem mais velho do que ele. O outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Quem foi esse discípulo? Ele está escondido, até quando ele leva vantagem. Ele não aparece. Quando ele é chamado de amado, ele não aparece. Porque, irmãos, uma coisa que João buscou é que o seu Senhor fosse visto. Ele tinha... A sensação que eu tenho é que João tinha um temor que alguma coisa nele pudesse ofuscar o Senhor. Porque ninguém pôde nos apresentar Jesus de uma maneira tão especial como João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. E diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, essa palavra unigênito na língua grega, ela não quer dizer apenas no termo de único filho. O sentido dela aqui, irmãos, não é esse. Eu preciso dizer isso para vocês. Quando ele fala que o Deus unigênito é aquele único capaz, então ele diz assim, o Deus unigênito foi quem o revelou. Então ele quer dizer assim, o Deus, este aqui, o Verbo, é o único capaz de revelar o Pai. Ele é cuidadoso, irmãos. Isso é algo que você precisa encontrar no Evangelho dele. E ele faz tudo para que o Senhor não fosse ofuscado por nada na sua própria vida. Então vamos continuar aqui, para a gente terminar. Ainda no capítulo 20, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ele foi o primeiro que chegou ali ao sepulcro, viu e creu. E quem é esse outro discípulo? Ele, o João. Capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Ele era um dos filhos de Zebedeu. E por último, irmãos, no versículo 7 deste capítulo 21, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Não é uma riqueza para nós, irmãos, tudo isso? Deixa eu colocar só mais 2 textos para a gente fechar de uma vez. Versículo 20 e 24. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. No versículo 24.
Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Mas ele não aparece. Então, irmãos, aqui está um caminho para a gente viver a vida no Espírito. Não viver centrado em nós mesmos. E que este rio de água viva que está no nosso espírito, ele possa se derramar, que ele possa fluir abundantemente sobre a nossa vontade, a nossa mente e a nossa emoção. Porque este é o único meio, irmãos, para que um dia Deus nos ganhe completamente e tenha caminho em nós, para que o nosso espírito, alma e corpo possam um dia ser revestidos da incorruptibilidade, da santidade total. E nós um dia sermos tomados pelo nosso Senhor, para que nenhuma forma de corrupção predomine, prevaleça. Esse é o grande trabalho que o Espírito Santo está fazendo, a santificação da nossa vida. Essa santificação tem que começar, irmãos, com o Espírito. Como que a santificação opera no Espírito? Através da habitação do Espírito que é santo. Se o Espírito que é santo habitar o nosso Espírito, então ele vai governar nossa vontade, nossa mente, as nossas emoções. Isso vai refletir no nosso corpo, através do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu penso, do que eu falo. Então nós temos que ser cuidadosos, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor realize uma profunda obra em cada um de nós. Amém. Amém. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos. Senhor, nós somos tão gratos a ti, Senhor, por esse tempo que nós temos passado aqui aos teus pés. Obrigado, Senhor, por estes irmãos, por essa igreja que o Senhor ama tanto. Nós te louvamos, Senhor, porque tu não desistiu da tua casa, do teu povo. O Senhor ainda está sobre ela, falando a ela, conduzindo-a. Continue conduzindo o teu povo neste lugar. Que a tua palavra venha pelejar contra cada um de nós e que ela prevaleça. Senhor, que nós possamos sair deste lugar como Jacó saiu de Peniel. Que a articulação da nossa coxa, que esses nervos duros do nosso caráter, da nossa vida, possam ser golpeados pela tua voz. Penetre com a tua voz nos labirintos escuros da nossa alma, Senhor. Traz luz, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. Expõe, Senhor, a nossa condição na tua luz, para que sejamos transformados. Sonda o nosso coração. Vê se há algum caminho mau, e se há, guia-nos pelo teu caminho. Guia-nos pela verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus, porque só a tua verdade nos libertará. Opera o teu milagre em nossa vida. Nós oramos no grande nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos.